Por que a dependência emocional é uma realidade para as mulheres? Por que somos levadas a precisar estar sempre com alguém para se sentir completa, para sermos validadas enquanto pessoas? No vídeo de hoje, precisamos falar sobre dependência emocional. Na semana passada, saiu um vídeo falando sobre relação abusiva e família e como que dentro da lógica familiar a gente é ensinada a confundir violência com amor. Mas a informação que tinha ali muito importante e que traz um gancho para o vídeo de hoje é que dentro da família a gente ensina que a gente precisa se submeter aos abusos, aos comandos, aos ditames do outro para que a gente receba dele o amor, para que a gente tenha a proteção. Então, essa lógica, gente, de obediência, proteção e amor, que fica confundida, é o que está na base do que a gente entende como dependência emocional. Essa é uma queixa, né? Por que a gente está falando de dependência emocional? Essa é uma lógica que também, essa é uma questão, né? Esse é um tema que também perpassa a lógica dos gêneros. Mas que aqui o que eu quero falar é sobre como que isso incide sobre as mulheres. Porque injustamente isso é tomado que as mulheres são dependentes emocionais. E o que a gente vê é que isso que a gente chama de dependência emocional é outra coisa. Porque quem realmente é dependente emocional do babado, filha, não somos nós, são os homens. Eu vou falar disso aqui. O que é essa dependência emocional da qual sofrem as mulheres? Nada mais é do que a dependência da validação de um homem. Nós não somos dependentes emocionais e afetivas de homem nenhum, porque os homens, primeiramente, são muito pobres, assim, rola uma pobreza, pobreza simbólica, uma pobreza afetiva, uma pobreza sentimental, rola uma pobreza. Então nós não podemos ser dependentes emocionais de um homem. A gente não depende de um homem para que a gente tenha o nosso sentimento gerenciado. Nós não precisamos de um homem para que a gente tenha as nossas ideias validadas ou postas em questão. Nós não precisamos de um homem para isso. Mas a gente precisa de um homem para ser validada enquanto sujeito. Eu tô sempre falando lá no meu Instagram sobre isso. Se não me segue, segue lá, Manuela Xavier, sobre como que a sociedade funciona a partir da perspectiva masculina. E como que, quando a gente fala de dependência emocional, o que a gente tem é uma imposição da lógica da incapacidade feminina. Então a gente falou lá na família como que as mulheres, dentro do bojo familiar, elas são infantilizadas e elas são desmotivadas a desenvolverem independência, autonomia e seguir seus próprios caminhos. Então o que a gente entende como dependência emocional? Está muito ligado a uma lógica de autoestima e de validação. E eu acho que essa palavra, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla da palavra validação, porque é tão importante, gente, assim, como que nós mulheres, nós não somos lidas, entendidas ou respeitadas enquanto pessoas. Nós só somos respeitadas. É isso. Vai em qualquer lugar, gente. Assim, pensa aí, um exemplo ruim, um exemplo tosco. Você tá na festinha, na balada. Um cara chega em você. Você não quer ficar com ele. Aí você fala assim, eu não quero ficar com você. Obrigada. Beijos. O cara continua insistindo. Não, você tá fazendo doce, você tá falando que não quer, mas não quer. Aí você fala assim, eu tenho namorado. Aí ele fala, tudo bem. O cara, ele respeita mais o seu namorado imaginário, que nem existe, do que você que tá ali dizendo não. Ou, se você tiver com um namorado verdadeiro do seu lado, esse cara ele vai pedir desculpa pro namorado. Ele não vai pedir desculpa assim, não, desculpa que eu cheguei em você, você não queria. Ele vai pedir desculpa pro cara, pro brother dele. Tipo assim, pô, brother, desculpa aí que eu cheguei na sua mina. Isso é ser validada, tá entendendo? Isso é ser validada. E que é o que nós não somos. Os homens são validados por eles mesmos, nós não. E é essa validação que a gente chama erroneamente de dependência afetiva. Então, nós mulheres, nós entendemos que nós não valemos nada. Nós entendemos que o mundo é feito para os homens e pelos homens. E que é o olhar masculino que determina todas as coisas. É o olhar masculino que determina o que é bonita, o que não é. Quem é a mulher bonita? Quem é a mulher que é feita para casar e qual é a mulher que é feita só para sacanagem? É o olhar masculino que determina qual mulher que é que vai ser a mãe dos meus filhos e qual que é que não foi feita para ser mãe. É o olhar masculino que determina o que vale e o que não vale.
E o olhar masculino, ele está sempre relacionado à lógica do matrimônio. O olhar masculino, ele não determina assim, qual que é a mulher que é boa profissional ou não. Porque dentro desse campo, esse campo é dominado pelos homens. O campo do público, o campo do político, ele é todo dominado pelos homens. Os homens detêm o poder. E a gente entende que para a gente chegar perto dessa atmosfera de poder, a gente precisa estar com um homem. Porque vai ser um homem o passaporte para o poder. Então, por isso que a gente fica nessa pira do casamento. Porque a gente entende que o casamento é esse ápice da vida, é esse momento em que eu fui escolhida por um homem, então eu valho. Minha amiga, jura que você precisa que um homem te diga assim, quer casar comigo? Para que você entenda que você vale, para que você entenda quem é você, o seu tamanho, a sua potência e tudo que você pode realizar. É isso que nós somos ensinadas. Então, a dependência emocional que é ensinada para as mulheres, que a gente diz que eu sofro dependência emocional. Não, você não sofre dependência emocional. Você sofre a dependência pela validação de um homem. E isso é muito nocivo, porque isso nos empurra a relacionamentos abusivos. Isso faz com que a gente sofra de síndrome da impostora. Isso faz com que a gente tenha relações familiares simbióticas, em que a gente está sempre obedecendo aos comandos ali dos nossos familiares, porque a gente sente que precisa dar satisfação, precisa atender as expectativas. Isso vai aniquilando a potência das mulheres. Então, isso que a gente chama de dependência emocional nada mais é do que uma necessidade de ser vista enquanto uma pessoa, de ser respeitada enquanto uma pessoa. Por que eu digo que quem tem dependência emocional mesmo são os homens? Porque os homens, eles são muito pobres, né? Como eu falei. Primeiro porque eles não são ensinados, né? Eles não são ensinados a segurar os próprios BO. Eles não são ensinados a nomear sentimentos. Eles não são ensinados a reconhecer os sentimentos. Eles não são ensinados a nada. Eles são ensinados a ganhar o mundo. Porque, gente, isso aí é claro, né? O tempo que a gente está ali entretida na lógica da domesticidade, enquanto a gente está entretida em assim, eu tô gostando do garotinho da escola, eu tô com namoradinho da escola, eu vou passar uma maquiagem pro garoto gostar de mim. Enquanto a gente está entretida com isso aqui, os homens tá fazendo corre neles, gata. O homem tá fazendo as coisas deles. Os homens tá ganhando muito, tá ganhando dinheiro, tá ocupando os cargos. Então, como que toda essa lógica que incute nas mulheres o relacionamento, a esfera relacionamento como objetivo de vida, que é isso? Quem é a pessoa bem-sucedida? Pessoa bem-sucedida. A mulher bem-sucedida é a mulher que tem um casamento feliz, com 2 filhos e um cachorro. Quem é o homem bem-sucedido? É o homem que tem dinheiro. Ué, peraí, gente. Essa moeda não tá equivalente? Isso é dependência, tá entendendo? Isto é dependência. É quando a gente entende que, para eu ser bem-sucedida, eu tenho que ter um marido e filhos. Olha de quantas pessoas eu preciso, de quantos personagens eu preciso. Agora, se é um homem, para eu ser bem-sucedido, porque eu preciso de dinheiro. Tá entendendo que não é compatível? O dinheiro do homem, ele vai trabalhar e vai explorar outras pessoas. A mulher, para ela ser bem-sucedida, ela vai se humilhar e ser usada e explorada por um homem dentro da lógica da família. Então, essa não é uma lógica equivalente. E isso é o que entendemos como a dependência da validação de um homem. E por que eu estou dizendo que quem tem dependência emocional mesmo é os homens? E aí, quem vive uma relação heterossexual vai saber isso muito bem. Como que homens são exaustivos, dão trabalho. Como que se relacionar com um homem é um trampo. É um trampo porque eles não têm riqueza emocional, simbólica, de vocabulário, não tem. E que a gente precisa, os homens colocam, depositam em nós, mulheres, a função de compreendê-los, materná-los, encaminhá-los, cuidar. Somos nós, as mulheres, quem fazemos os corres emocionais de uma relação heterossexual. E isso é um trabalho. Assim como somos nós quem fazemos o corre emocional do cuidado com os filhos, não são os homens. Então, quem é dependente emocional? Porque se o homem ficar no mundo sozinho, só ele não aguenta. E você quer ver como que ele não aguenta? Os dados estão aí. São os homens que estão aí no ranking do alcoolismo, do suicídio, do abuso de drogas. São os homens que estão nesse corre. Então, é uma lógica, é uma denúncia de que os homens não sabem lidar com os seus sentimentos. Eles, dentro da dinâmica de relacionamento, eles depositam nas mulheres esse papel
de interpretar e de traduzir os sentimentos que eles mesmos não sabem dizer. Então, homens precisam de mulheres para fazer a gestão emocional de seus próprios conflitos. Nós, mulheres, precisamos dos homens para existir. Tá entendendo como, mais uma vez, essa é uma falácia que é posta para as mulheres para que a gente acredite que a gente é carente, para que a gente acredite que a gente precisa se doar e se entregar a troco de qualquer migalha de afeto? E tá entendendo como, dentro dessa lógica, eu falo muito disso lá no Instagram e tenho falado cada vez mais, como que é revolucionário que as mulheres possam pleitear o amor e não a validação? A gente não sabe o que é isso, a gente não sabe o que é ser amada. Porque na nossa busca por ser amada, o que a gente busca, na verdade, é uma validação. A gente busca que o cara diga, minha mulher, mãe dos meus filhos, minha esposa. A gente busca ser propriedade de alguém. É isso que a gente busca. A gente busca, com muito glitter e muito enfeitado, muitas flores, ser o objeto do outro. A gente não busca o lugar de sujeito. A gente não busca esse lugar em que, assim, sou independente. E isso não significa que você vai estar sozinho. Então, como que esse medo da solidão foi uma ameaça posta às mulheres para que elas continuem performando feminilidade? O medo da solidão é uma ameaça para que as mulheres não sejam livres. Porque quando a gente entende que eu não preciso pedir migalhas de afeto para ser lido enquanto uma pessoa, para ser respeitada como uma pessoa, para poder viver a minha vida. Quando a gente entende isso, a gente entende que a gente não precisa performar feminilidade, a gente não precisa se submeter a um homem. E isso é muito perigoso para o sistema do patriarcado. Então, a lógica da dependência emocional, ela impõe vários outros rolês e outras discussões que a gente precisa entender, assim, que vai desde a dinâmica familiar até esse lugar da potência da emancipação feminina, que é oprimida por uma mentira que nos é posta de que a gente precisa de um homem que nos ama. Então, espero que tenha esclarecido para vocês aí, que vocês possam discutir isso, assim, piramidar esse assunto da dependência emocional, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso, sobre quem é que é realmente dependente emocional. Então, comenta aqui o que você achou. Comenta aqui se já tinha pensado sobre isso, que homens mesmo é que são um trampo emocional. E deixe também sugestão para os próximos vídeos. Até lá, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.